Olá, meu nome é Karen e sou professora de língua espanhola. Para você que vai participar da prova do Enem e optou como língua estrangeira a língua espanhola, aqui vão algumas dicas que poderá ajudá-lo na hora de realizar a prova. A nossa aula vai ser dividida em 3 temas. O primeiro tema são as estratégias de leitura de textos na língua espanhola. O segundo, as palavras-chave na compreensão de texto. E o terceiro, falsos cognatos ou também chamados de falsos amigos. Nas estratégias de leitura, nós vamos ver alguns elementos que poderá te ajudar na hora de realizar a prova. Alguns elementos que vai fazer com que você ganhe tempo para realizar as questões. Já nas palavras-chave, a compreensão de texto, são algumas palavrinhas que podem te ajudar a ter uma compreensão melhor em relação ao texto, que sempre aparecem em textos de artigos de jornais, revistas, entre outros. E os falsos cognatos, ou falsos amigos, são algumas palavras, aquelas famosas palavras que sempre aparecem nos textos de vestibular, que são parecidas com o português, são parecidas ou até mesmo escritas iguais ao português, mas têm significados completamente diferentes. Então vamos lá para o primeiro tema da nossa aula. Estratégias de leitura de textos em língua espanhola. Algumas estratégias aqui foram selecionadas para te ajudar na hora de ler um texto. Então, primeiro, leia títulos, fontes de referência e outros elementos que possam estar presentes no texto. Outros elementos tais como imagens, subtítulos, olho do texto. Por que essa estratégia é importante? Porque ela vai te ajudar a dar uma compreensão maior do texto, e além disso, por exemplo, muitas delas te dá algum elemento a mais para você compreender enunciados, onde exige essa informação. Tá? Segundo, faça uma leitura rápida do texto sem pausar em palavras ou expressões que você desconheça. Muitas delas, em uma segunda leitura, podem ser inferidas pelo contexto. Então, nesse momento, você deve fazer a leitura rápida, identifique as palavras que você tem, que você não sabe exatamente o que é, mas não se detenha nelas, porque o importante é você ter uma compreensão geral do texto. E aí, numa segunda leitura, você pode inferir o significado dela, certo? Depois da leitura, terceiro, leia as questões. Muito importante, leia as questões com muita atenção e aí depois disso você volta mais uma vez. Quarto, volte para o texto e o leia mais uma vez. E nesse momento você começa a fazer as ligações, com as alternativas que se contêm na questão e os elementos que realmente estão no texto, certo? Depois dessa leitura, no quinto, busque a alternativa que responde a essa questão. Então, vamos ver um exemplo com uma questão que caiu no Enem, no Enem de 2010. Primeiro, então vamos fazer a primeira estratégia. Ler os títulos, fontes e outros elementos. Aqui nesse texto nós temos o título, Los Animales, então provavelmente vai falar sobre alguma coisa relacionada a animais, e a fonte, disponível em www.agence de l'État, certo? Então, a fonte não nos dá muita informação, mas o título já me deu um norteador, certo? Vamos para a leitura rápida do texto, segundo elemento. En la Unión Europea, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Muito bem, lemos o texto e tivemos uma noção geral dele que fala sobre o seguinte, que agora os animais precisam ter passaporte. E na Espanha, em especial, eles precisam de quê? Precisam ser vacunados. Digamos que eu não saiba a palavra vacunados, tranquilo, vamos tentar entender pelo contexto. Passamos agora para a análise da questão. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com seu cachorro deve. Letra A. Consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. Letra B. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. Letra C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. Letra D. Vacinar o animal contra todas as doenças. Letra E.
vacinar o animal e depois solicitar o passaporte? Bom, então nós vimos que a questão, o que a questão quer? Que uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com seu cachorro, o que ela deve fazer? Então, com essa informação e com as informações apontadas nas alternativas, nós voltamos para o texto de volta. Então, vamos ler novamente? Los animales. En la Unión Europea, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Muito bem. Então, vamos fazer aqui a análise do primeiro parágrafo aqui. Então, na União Europeia, né, o uso, né, é obrigatório, né, de passaporte pelos animais. Então, você, se tiver que viajar por lá, você precisa ter um passaporte do seu animalzinho. E o segundo parágrafo, o que diz, né? Em especial, para a Espanha, os animais devem haver sido vacunados contra a rábia. Vacunados eu não tenho certeza do que é, mas eu imagino, pelo contexto, o que possa ser. Contra a rábia. Rábia, parecido com raiva do português, né? Então, realmente, rábia é raiva, certo? Então, o que eles devem ser? Então, a gente vê aqui na alternativa D, vacinar, vacinar o animal, letra E, vacinar o animal. Então, vacunar, isso mesmo, é vacinar o animal. Então, eu consigo entender que esse animal deve ser vacinado, certo? Antes de quê? Antes de solicitar a documentação, vale? Então, agora a gente vai passar novamente para a questão, certo? E agora a gente vai chegar ao nosso último passo para identificar qual é a questão correta. Então, a gente já sabe o que um espanhol deve fazer para viajar pela Espanha com seu animal. Então, letra A, consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. Em algum momento diz isso no texto, que ele precisa consultar alguém? Não, ele precisa tirar o passaporte. Letra B, ter um certificado especial tirado em outubro de 2004? Essa informação nem foi apresentada no texto. Excluída. Letra C, tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo? Logo vaciná-lo? Realmente, ele tem que tirar o passaporte do animal e vaciná-lo, mas logo depois vaciná-lo? Então, vamos voltar aqui no texto. Aviso especial. En Espanha, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar a documentação. Então, tem que ser antes. Então, a gente descarta a alternativa C. Vamos para a alternativa D agora. Vacinar o animal contra todas as doenças. Ele diz contra todas as doenças? Não, daí ele diz somente contra a rábia. Então, descartada essa questão. E nós chegamos na última E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte, né? Então, aqui diz bem claro. En Espanha, os animais devem haver sido vacunados contra a rábia antes de su dueño solicitar a documentação. O que é a documentação? É um sinônimo, né? Está se referindo ao passaporte, certo? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Muito bem. Vamos passar para o nosso segundo tema da aula. Palavras claves para a compreensão de textos. Essas palavras claves, né, ou chamadas em português de palavras-chave, são fundamentais porque elas sempre aparecem em textos, né, ou podem ser textos jornalísticos ou textos de revista, e elas têm a função de fazer conexão, elas ajudam a compreender o texto e elas, né, têm a função de coesão no texto, certo? Então vamos ver algumas palavrinhas nos contextos que eu aponto aqui no slide. Então a gente tem aqui a tirinha da Mafalda, uma personagem muito famosa, personagem de quadrinhos muito famosa na Argentina, né? E a gente tem a seguinte historinha. Vou ler a história e depois a gente vai entendendo, vai tentando compreender a história, né? Teremos aqui. ¿A dónde vas, Manolito? Este es Manolito. A llevar este pedido a casa de Susanita. ¿Cómo? ¿No estabas enojado con ella? ¿Y qué? Los norteamericanos y los rusos también están enojados y, sin embargo, comercian entre ellos, ¿no? Bueno, pues en este caso ocurre lo mismo. Con la sola diferencia de que la humanidad no está harta ni de Susanita ni de vos. Muito bem, agora a gente vai tentar entender o que tem a historinha aqui que está nessa tirinha, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui nessa segunda parte aqui. Como
não estavas enojado com ela? A gente pega a palavra enojado, né? Enojado tem uma semelhança com o português, né? De enojado, de enojar, nojo, né? Ficar com nojo. Será que é a mesma coisa que o espanhol? Né? Então vamos lá. Ainda não vou responder. E que os norte-americanos e os russos também estão enojados e, sin embargo, comerciam entre eles, não? Então, o que significa enojados? Enojados é uma palavra também, um falso cognato, e ela tem um significado diferente no espanhol, e significa brigados, que eles estão brigados, né? Então aqui a Mafalda pergunta aqui para o Manolito, né? Você e a Suzanita não estavam brigados? Né? E aí o que o Manolito diz? Os norte-americanos e os russos também estão brigados, né? E entretanto, né, eles têm as suas relações comerciais, não é? Então, aqui, enojados, né? A gente tem um falso cognato aqui. E, sin embargo, né? Essa palavrinha é a nossa palavra clave para compreender este globo também, né? O que significa sin embargo? Entretanto. E o entretanto vai contrapor tudo que ele falou. Então, esse é o cenário, né? Os russos e os norte-americanos estão brigados. Entretanto, eles ainda têm as suas relações comerciais garantidas, certo? E aí, para finalizar, né? Bom, neste caso, acontece o mesmo comigo, né? Diz o Manolito. E aí, para finalizar aqui, né? O Quino, que é o criador da Mafalda, dá uma alfinetada na Rússia e nos Estados Unidos. Com a sola diferença de que a humanidade não está harta, né? Não está farta nem da Suzanita e nem de você. Certo? Então, aqui a gente vê que a nossa palavra-chave seria sin embargo. Entretanto, né? Na língua portuguesa. Então, gravem essa palavra, anotem aí no caderno, para vocês não esquecerem, porque elas sempre aparecem nos textos de língua espanhola. Vamos lá. Segundo exemplo aqui. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, reconoce que aún se ignoran los efectos de Chernobyl. ¿No? Então, temos aqui a palavra aún em destaque, né? Essa palavra significa ainda. Coloquem atenção aqui, ponham atenção no acento, né? Então, ela significa ainda. Então, a Organização Mundial de Saúde reconhece que ainda são ignorados os efeitos do Chernobyl, certo? Muito bem. Passamos agora para esse outro exemplo aqui. Hay um tango todavia. Essa é uma capa de um livro, né? Hay um tango todavia. O que significa hay aí? Hay vem do verbo haber, do espanhol, e tem o significado de existir. Então, toda vez que tenha esse contexto nas frases, usa o verbo haber, hay, né? E não tener, igual o português, que nós usamos ter para existência, certo? Então, hay um tango todavia. Todavia, em português, tem um outro significado, não é? Mas em espanhol, não. Em espanhol, significa ainda. Então, outra questão assim, muito importante de vocês memorizarem aí, que todavia significa ainda. Então, existe um tango ainda, né? Numa tradução literal. Muito bem. Passamos para o próximo exemplo aqui. Mientras tú veías el partido, yo fui a echar gasolina. Então, a nossa palavrinha-chave aqui fica mientras, né? O que significa mientras? Enquanto. Então, enquanto você via el partido, o que significa partido? Partido, em espanhol, é uma partida de algum jogo, certo? A gente pode se referir a el partido de futebol, a partida de futebol. Então, enquanto você via a partida de futebol, yo fui echar gasolina. Eu fui echar gasolina significa abastecer o carro. Certo? Muito bem. Então, passamos para os nossos outros exemplos. Então, aqui temos nunca hacia atrás. Né? A nossa palavra-chave aqui é hacia. O que significa hacia? Hacia é uma preposição em espanhol que pode significar até, em direção a, né? Ou para. Neste caso aqui, a tradução seria nunca para trás. Certo? Passamos agora para o outro exemplo, aunque no esté de moda. Aunque no esté de moda é o título de uma canção muito conhecida do Silvio Rodrigues, né? E aunque, o que significa aunque? Significa ainda que. Então, o exemplo, aunque no esté de moda, ainda que não esteja na moda, né?
Passamos agora para o próximo exemplo, aún. Aún incluso significa incluso ou nem sequer. Vamos ver os exemplos aqui. Aún ou incluso los sordos han de escucharme. Aún los sordos han de escucharme. Próxima. No vino nadie, ni mis amigos, ni los professores, ni aún mis padres. Certo? Então aqui a gente tem no primeiro exemplo, né? Incluso os surdos vão me escutar. E aqui, no vino nadie, nadie, o que significa nadie? Muito importante essa palavra que às vezes os iniciantes acabam se confundindo, entendendo que nadie é nada do português, mas não, nadie significa ninguém, certo? Então, no vino nadie, não veio ninguém, nem meus amigos, nem os professores, nem sequer meus pais. Muita atenção nessa palavra, porque olha só, aún se escreve exatamente igual à palavra que nós vimos anteriormente, que é esta daqui. Aún com acento. A única coisa que diferenciam elas é o acento. Então, muita atenção nisso, anote aí, porque a palavra aún com acento significa ainda. E a palavra aún sem acento significa incluso ou nem sequer. Certo? Agora a gente vai passar para o terceiro ponto da nossa aula, o terceiro tema da nossa aula, los falsos cognatos ou falsos amigos. O que são esses falsos cognatos ou falsos amigos? São palavrinhas que são escritas da mesma forma que o português ou muito semelhante, mas que elas têm significados completamente diferentes. Essas palavras, elas sempre aparecem em algum texto de vestibular ou até mesmo do Enem. Então é importante prestar atenção, saber o significado delas para não fazer confusão e não interpretar de forma equivocada algumas questões. Então vamos conhecer algumas? Aqui nós temos a figura, né, de um prato servido e uma taça de vinho. Vamos ver os exemplos aqui, os exemplos ao lado. La comida que sirve neste restaurante es muy exquisita. Muy exquisita? Muito esquisita? O que será que significa esquisita? Esquisita, na verdade, em espanhol é completamente diferente. Então, significa gostosa, saborosa. Então, a comida que servem neste restaurante é muito saborosa, muito gostosa. Vamos passar então para o próximo exemplo. Creio que nesta copa há um buen vino tinto. Então aí, o que significa copa? Copa significa taça. Então, muito importante aí vocês saberem esse detalhe. Então, acredito que nesta taça tem um bom vinho tinto, certo? Agora, vamos fazer um contraponto aqui com o próximo exemplo. Temos aqui uma xícara de café, uma xícara de chá. Vamos ver o exemplo. ¿Quiere una taza de té? Em espanhol, taça significa xícara. Olha só, então muito importante saber que taça não é taça. A taça del espanhol não é a taça do português. Então, ¿quiere una taza de té? ¿Quiere una taza de café? É a nossa xícara. Atenção aí. Bom, passamos para o nosso próximo exemplo, El presunto ladrón era um homem jovem que tinha uns 30 anos. O que significa presunto, não? Presunto do português é de comer, a comida, certo? Presunto para fazer o sanduíche, E o que significa em espanhol? Pelo contexto, mais ou menos dá para a gente inferir aqui, El presunto ladrón significa o provável, o suspeito ladrão era um homem jovem que tinha uns 30 anos, certo? E como é que é presunto em espanhol? Presunto em espanhol é jamón. E os jamones de Espanha são muito famosos. Os presuntos espanhóis são muito famosos e também são muito exquisitos por todo o mundo, não? Todo o mundo lo conhece. Passamos agora, então, para a resolução de uma questão do Enem de 2010. Então, vamos aplicar a estratégia que nós aprendemos lá de leitura? Então, primeiro, nós vamos fazer uma análise do título. A gente lê o título do texto, brincando. Aqui aparece uma imagem de um tênis. E vamos para a fonte, Revista Glamour Latinoamérica, México, março de 2010, certo? Então, a gente tem aí várias informações. Nós temos um tênis, tem a palavra aqui, o título Brincando, e temos as referências aqui, que é uma revista que se chama Glamour,
e a edição é de México, no março de 2010. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é para a leitura do texto, a leitura rápida do texto. Brincando. Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dineros. Son ideales para hacer ejercicios y con unos jeans obtendrás un look urbano. www.kanguros.com. O texto dá para a gente perceber pela leitura rápida do texto que é sobre uma marca que chegou ao México, certo? Uma marca de tênis muito legal que chegou ao México. Então agora a gente vai passar para a análise da questão referente a esse texto. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de: letra A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda? Letra B, popularizar a prática de exercícios esportivos? Letra C, agradar os compradores ingleses desse tênis? Letra D, incentivar os espanhóis a falarem outras línguas? E letra E, enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto? Então, qual que é o objetivo dessa questão? O que ela quer saber? Quer saber o porquê do uso variado de termos de outras línguas. Por que isso foi utilizado nesse texto? Então, vamos voltar para a nossa quarta estratégia, que é a leitura agora, novamente, do texto, né? Então, vamos lá. Brincando. Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tiene un toque vintage com diferentes formas e combinações de colores. Então, até aqui, né? Então, a marca Kangaroos chega a México, chegou a México com desenhos. O que significa desenhos, né? Desenhos, lembra design, né? Design atlético mas muito fashion. Além de ter um design atlético, também é muito fashion. E tem um toque vintage com diferentes formas e combinação de cores, certo? Agora vamos para o último parágrafo aqui. Lo más cool, né? O que é cool, né? Do inglês. Mais legal, né, desses tênis é que tem bolsas para guardar llaves ou dinheiros. O que são bolsas em espanhol, né? Bolsas? Não estou vendo nenhuma bolsa aqui na imagem. O que significa isso? Bolsas em espanhol são os bolsos da calça, os bolsos da bermuda ou dos shorts, e aqueles bolsinhos assim, né? Então, é isso que os tênis têm. E são ideais para guardar llaves ou dinheiros, certo? Então, esses tênis são ideais para fazer exercícios e com um jeans obtendrás um look urbano. Ou seja, né, são tênis bem versáteis, que podem ser utilizados para práticas esportivas ou também para usar, né, no dia a dia, com tênis, né, no trabalho. Então, assim, a gente vê que esse é um texto, a estrutura desse texto é um texto publicitário. Né? E agora, o que a questão está pedindo? A gente volta para a nossa última etapa, que é para responder essa questão. Né? Por que esses termos de línguas de outros idiomas estão sendo usados nesse texto publicitário? Então, lá na letra A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda? Muito interessante, né? Essa questão, vamos deixar ela reservadinha ali. Letra B, popularizar a prática de exercícios esportivos? Né? Em algum momento do texto fala sobre isso? O foco é sempre o produto, certo? Então, não se fala sobre isso, a gente vai descartar essa questão. Letra C, agradar aos compradores ingleses desse tênis? Isso não é para inglês de fato. Primeiro, porque está escrito em espanhol, e segundo, porque foi publicado na revista no México, em março de 2010. Por isso a importância de fontes aí, pessoal. Letra D, incentivar os espanhóis a falarem outras línguas? Né? Não é esse o objetivo, né? Porque, na verdade, as palavras são utilizadas para dar um toque mais moderno aí do produto. E a letra E, enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Não, essa pode ser descartada completamente, porque não tem relação nenhuma com esse texto publicitário. Então, o que nos sobra? A letra A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda.
Chegamos ao final da nossa aula de língua espanhola. Espero que tenha te ajudado a se preparar para o Enem. Boa sorte em sua avaliação e, para você ter mais informações em relação a essa aula e conteúdos em relação à língua espanhola, busque no site do SESI Clique e lá você vai poder fazer o download de apostilas de espanhol e outras matérias.